Tem gente que entra no mercado pela porta dos fundos, como vendedor, como executor, como quem aprende fazendo. E é exatamente esse começo que constrói o tipo de liderança que nenhuma MBA ensina. Clodoaldo do Nascimento é desse time. Saiu da ponta, entendeu o jogo por dentro e construiu uma operação que hoje movimenta mais de 97 milhões de reais. Reúne mais de 60 mil alunos e carrega 4 marcas sobre uma holding que ele mesmo idealizou e capitalizou. Não foi expansão por acaso, foi decisão sobre decisão. De 40 para mais de 200 unidades da IES Idiomas, até a criação do grupo BDC, uma aceleradora de franquias que nasce com um propósito claro: escalar o que já funciona e transformar o que ainda pode ser maior. Hoje a gente vai entender o que diferencia quem lidera pessoas em um mundo cada vez mais tecnológico e por que, no franchising de verdade, gente ainda é o maior ativo. Clodoaldo, o mercado está na escuta. Seja muito bem-vindo ao Market in Motion. Obrigado, Júlio. É um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho de empreendedorismo, de histórias, de mudanças. Acho bacana agora você falando aí um pouquinho, né? Essa minha história, realmente o tempo passa e a gente nem percebe as coisas que vamos fazendo. Às vezes algumas a gente vai acertando, outras a gente vai errando, mas o principal é que mais acertos do que erros, e a gente vai construindo uma história de sucesso, mas principalmente, como você disse, com pessoas, né? E são pessoas que fazem tudo isso. Bom estar aqui. Mais uma vez, obrigado. Um prazer, cara. Um prazer ter você aqui dividindo essa tua história que não é para poucos, né? E você falou já, deu esse pontapé inicial do quanto que nossa trajetória de empreendedor, né, ela vai mudando e a gente precisa se adaptar. E existe hoje, a gente está vivendo isso, uma transformação que é a inteligência artificial, né. Como é que você tem visto a entrada da inteligência artificial dentro do franchising? Na verdade, a gente vem ouvindo da inteligência artificial já há uns 3, 4 anos atrás. No primeiro momento, achamos que seria algo que não fosse realmente emplacar, né, como a gente normalmente fala. Mas hoje a inteligência artificial, de fato, é um negócio que não tem mais como, é um caminho sem volta. Todas as empresas precisam estar pensando, se ainda não pensou, inicializando, né, esse processo de inteligência artificial. Ainda que eu costumo dizer a alguns amigos do franchising, principalmente, que eu falo para eles assim: olha, você precisa começar, nem que seja pequeno, mas tem que começar a criar principalmente essa cultura da inteligência artificial dentro do seu time, né? Porque não basta só você, enquanto CEO, enquanto head de uma determinada marca, dominar a inteligência artificial. Todo mundo tem que começar a participar. Então, acho que a inteligência artificial chegou para nos ajudar. A gente hoje, dentro, né, do grupo, a gente não consegue ver como nós estaremos trabalhando hoje sem o uso da inteligência artificial. Então, assim, aqui a minha dica é: quem não começou, comece. E você está num dos teus segmentos, né, porque você está em, alimentação, você está em estética, você está em idiomas, ou seja, está em eventos. Eh, Puxando para o Yes, a gente, vê uma mudança de hábito profunda. As minhas filhas, elas estão fazendo um outro idioma e estão usando um aplicativo, né, que tem inteligência artificial. Como é que isso tem sido visto pelo IES, que é uma das maiores, escolas de idiomas do Brasil? Como é que vocês estão vendo essa entrada? Porque existiu perda de alunos, o pessoal está migrando mesmo para o aplicativo ele dá a mesma orientação e suporte que um curso. Como é que você, líder,
de uma escola de idiomas tem visto essa inserção da AI no curso de idiomas? Júlio, eu sempre comento, sempre quando às vezes sou indagado sobre algo parecido como você acabou de perguntar, e eu digo sempre da seguinte forma: o professor é insubstituível. Tá? O professor é algo que, dentro de sala de aula, ele é o melhor, tá? Para aquele aluno que quer aprender a matéria que for. Mas, no caso, falando especificamente do inglês, falando da IES, os nossos professores, eles têm hoje realmente uma qualificação maravilhosa, mas o uso do aplicativo ele veio para complementar o trabalho feito pelo professor dentro de sala de aula. Por que isso? Porque até então o modelo tradicional de um aprendizado numa escola de idiomas era normalmente 2 vezes na semana, aulas de 1 hora e meia. O aluno ia lá, voltava, chegava em casa, fazia um exercício ou outro muito simples. Hoje não. Hoje, com o uso da ferramenta, né, com o uso do aplicativo, ele não só tem essas aulas presenciais dentro das escolas, mas principalmente o aplicativo ele utiliza 24 horas. É uma ferramenta que ele tem a possibilidade de fazer exercícios, seja ele de uma maneira para poder aprender ainda mais a gramática, mas principalmente a parte da conversação. Ele tem a oportunidade de treinar a pronúncia dele, verificar se de fato ele está fazendo a pronúncia de forma correta, né? Então, assim, isso o auxilia muito. E depois que a gente passamos a utilizar essa ferramenta, nós percebemos, né, uma evolução por parte dos alunos ainda maior. Então, realmente, o aplicativo é algo que soma ao trabalho perfeito de um professor dentro de sala de aula. Perfeito. E essa adaptação, Clodoaldo, todos nós, passamos por essas mudanças na nossa vida, né. O professor que está integrando o time do Yes, ele também precisa se adaptar com essa tecnologia. Como é que você, líder, tem atuado para que não ocorra uma não aceitação desse profissional ou até um boicote desse profissional com a tecnologia e para ele se adaptar e tornar a tua entrega como marca mais forte para o teu aluno? A gente sabe que toda mudança, normalmente, ela sempre, em alguns casos, gera uma resistência por parte de alguns. E nós temos professores, claro que nós temos professores de diferentes idades, de diferentes lugares, né? Nós estamos presentes praticamente em todo o Brasil, então é natural que uns tenham uma facilidade muito grande de utilização da tecnologia, outros não. Então, para esses que têm essa certa dificuldade e também para aqueles que já dominam, né, a tecnologia, nós temos encontros, né, constantes de treinamentos mostrando que, principalmente, o uso da ferramenta faz com que a aula dele seja o que a gente chama lá dentro, chama de aula show, tá, Júlio? Nós chamamos de aula show. Por quê? Porque o aluno ele tem que entrar na sala de aula e ele tem que gostar daquilo que ele está aprendendo, porque é um idioma que não é o dele, não é o idioma mãe, é um idioma, tá, que ele não tem o contato diariamente. Então, para isso, o professor precisa desse recurso da tecnologia, e são recursos que de fato fazem a diferença, que ele, inclusive, utiliza o próprio aplicativo que esse aluno, tá, faz uso constante, entre outras ferramentas, para que a aula dele fique ainda melhor. Então, quando ele começa a perceber que aquele que não utiliza, e vê um outro falando, um outro professor, principalmente se apresentando, mostrando, ou um coordenador nosso pedagógico, ou um diretor nosso de educação, que mostra como a ferramenta é importante, ele mesmo acaba vendo que
é diferente. Então, assim, é inevitável a adesão por parte desse que ainda tem uma resistência um pouco maior. Olha só, o que o Clodoaldo acabou de dividir com a gente. Ele, como líder, tem capacitado os profissionais dele para se adaptar a uma tecnologia e não sofrer um impedimento de que a marca converse melhor com os seus alunos. E eu vejo, Clodoaldo, muito até nos programas de mentoria que eu lidero, eh, executivos indagando como diminuir essa barreira para que os profissionais possam aceitar a integração da tecnologia no cotidiano deles. A gente acha que é fácil, mas não é fácil. Hoje o mercado de trabalho ele é composto por geração Z, por geração millennials, geração X, e às vezes até com baby boomers, por que não? A geração prateada daqui a alguns anos vai ser a maior geração que a gente vai ter no consumo, da sociedade. Então, quando um líder se preocupa com isso, os resultados eles podem ser mais prósperos. É isso que eu entendi, né, Clodoaldo? Exatamente isso, Júlio. A gente tem uma preocupação muito grande, até porque, como a gente está falando de educação, a gente está o tempo todo fazendo esse trabalho, né, educando, capacitando, reciclando, seja em todas as áreas, seja professores ou seja outras áreas também da empresa, mas principalmente os professores, já que o nosso produto em si, a entrega nossa, é exatamente o ensino. Então, se eu não qualificar o meu time, ele realmente não vai conseguir fazer a entrega do meu produto daquilo da forma com que ele foi pensado. Então, esses encontros, a gente chama de fórum pedagógico, é fundamental para a utilização de ferramentas e de técnicas que fazem com que ele possa aplicar em sala de aula a melhor forma do ensino que a gente idealizou. Aula show, fórum pedagógico, você vê, como franqueadora, as ferramentas que você proporciona para capacitar, o time dos franqueados para entregar um resultado melhor para os alunos, né. Eu não falei na tua apresentação, Clodoaldo, mas hoje você é presidente da Associação Brasileira de Franchising do Rio de Janeiro e já está aí no segundo mandato e uma grande missão de entregar conteúdo, entregar capacitação e também inovação para o setor que tanto cresce no Rio de Janeiro e também no Brasil. Você acha que a inteligência artificial ela vem para melhorar a entrega de uma franqueadora e buscar resultados melhores para os franqueados, ou ela vem para trazer problemas? Eu concordo, Júlio. Assim, eu afirmo, melhor dizendo, que a inteligência artificial só vem para trazer melhores resultados. Você consegue otimizar, né, o tempo que às vezes você levaria para fazer análise de um documento ou de um texto ou qualquer outra, uma ideia que você teve, a inteligência artificial consegue te entregar isso muito mais rápido, né? E quando você consegue, né, porque às vezes nós, como empreendedores, pensamos em algo, ficamos ali, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou colocar aquilo ali? E a gente usa a inteligência artificial e ela acaba nos dando, eu não vou dizer para você que ela vai entregar 100% a nossa ideia, né, embalada, mas ela vai dar para a gente uma noção que a gente estava faltando aquele detalhezinho para a gente colocar. Então, isso a gente imediatamente, né, entrega para o nosso franqueado. Por quê? Porque a preocupação de toda a empresa franqueadora é fazer com que o seu franqueado tenha resultados positivos, né? Que ele tenha performance. Então, ele entregue o serviço ou o produto da melhor maneira possível. Então, para isso, a inteligência artificial, seja o franqueador ou seja o franqueado utilizando ela, com certeza os resultados serão impressionantes. Eu vou te dar assim exemplo básico, tá? Que a gente estava falando aqui um pouquinho de capacitação, de treinamento de equipe,
né? Eu retornei agora, na semana passada, nós fizemos aquilo que a gente chama de um Yes Summit, né? Então, o que é um Yes Summit? É nada mais, nada menos do que uma mini convenção de franqueados que a gente costuma fazer no primeiro semestre de cada ano. E ali a gente tem a oportunidade de treinar não só o franqueado, mas o time dos seus franqueados. Então, nós fizemos exatamente, e a gente traz palestrantes internacionais, palestrantes renomados, para poder exatamente falar de assuntos que estão completamente atuais. Para quê? Para que eles possam ouvir e estar realmente antenados em o que está acontecendo. E aí, obviamente, depois a gente faz uma aterrissagem de tudo que aconteceu e entrega, né, realmente um produto para que ele possa aplicar, refletir, principalmente em possíveis mudanças que às vezes se faz necessário. Eu gosto muito dessa tua estratégia de oferecer muita capacitação para o franqueado, né? Eh, no livro do Nathan, que é o Fator A, ele fala que o franqueado ele precisa receber capacitação, mas de diversos tipos, porque a gente tem inúmeros franqueados nas nossas redes. E cada um tem um perfil de assimilar o conteúdo. Às vezes é por um vídeo, às vezes é por um e-mail, às vezes é por um manual. E a franqueadora que consegue ter o conteúdo de capacitação em diversos canais atinge uma escuta melhor do nosso franqueado, né. E hoje, com essa, vamos dizer assim, né, uma confusão para se adaptar à tecnologia, seja inteligência artificial, realidade aumentada, seja ela qual for, você precisa estar capacitando o time. O que que você ouve mais do teu franqueado e exigindo ou cobrando ou, eh fazendo, requisições à franqueadora para melhorar em termos tecnológicos hoje? Qual é, assim, a tua o teu principal ponto que você ouve dos teus franqueados? O franqueado ele está no papel dele de sempre cobrar a franqueadora, né? É algo que o torne mais competitivo, né? E aí, Júlio, às vezes só que essa cobrança, né? Porque essa cobrança ela vem de uma forma algumas vezes um pouquinho injusta, porque ele quer comparar você com uma rede que, obviamente, tem um número maior, consequentemente, ela tem um budget, né, que proporciona fazer aquilo de uma forma muito mais rápida, mais acelerada. Mas faz parte, a gente está ali para isso e explicamos isso, mas isso não quer dizer que ela não vai para o forno ser feita, ela entra num radar para que a gente possa trabalhar isso. Mas o nosso franqueado, principalmente no caso da IES, ele trabalha muito essa questão do aluno, até porque a gente trabalha com um público muito jovem, né? E o público jovem está o tempo todo com a tecnologia na mão, né? A gente costuma dizer que hoje, uma das coisas que a gente mudou, inclusive, foi a nossa parte de todo marketing. Por quê? Porque o marketing está aqui na mão. Antigamente o nosso marketing estava onde? Estava numa tela de TV e hoje não está mais lá na tela de TV. Então o franqueado assim ele traz essa cobrança até numa maneira muito construtiva, né? Diga-se de passagem, ele traz uma sugestão, inclusive nós temos conselho de franqueados que obviamente traz essa demanda por parte da rede para que nós possamos cada vez mais melhorar principalmente a ferramenta de aplicativo, que é fundamental. Introduzir cada vez mais mudança. E a gente tem um time interno dentro da franqueadora e externo que também presta serviço para a holding nossa, que é o tempo todo constante ali, assim, e aí a inteligência artificial nos ajuda também para isso. Porque como eu consigo melhorar aquilo que eu já acho que é muito bom, mas a gente precisa melhorar cada vez mais. A gente sempre tem que estar trazendo uma versão
né? A gente tem que estar sempre trazendo uma atualização daquilo que a gente entende ser muito bom e que a gente quer mostrar para o nosso aluno. Que a gente quer mostrar para o nosso aluno, quer mostrar para o nosso franqueado. Saiu uma versão, baixa a sua atualização, que você vai ver que agora você vai poder fazer mais isso, mais aquilo, né? Então, isso é importante. E toda vez que a gente entrega isso para o franqueado, é a satisfação plena por parte dele, principalmente do nosso aluno, que é o nosso objetivo, sempre atingir eles. Exatamente. E Clodoaldo, hoje o marketing, ele acabou que assumindo esse papel também de protagonismo da inteligência artificial, né. Nas tuas empresas, você colocou a tecnologia dentro do marketing ou você criou um departamento de inovação, tendência, tecnologia? Como é que você se adaptou a ter a tecnologia no teu cotidiano para oferecer as ferramentas para as tuas unidades? Júlio, no primeiro momento eu entendi, né, numa reunião que tivemos, que essa parte de IA, de tecnologia e de inovação, ela teria que ficar apartada do marketing. Mas rapidamente nós percebemos que não tinham como conviver de forma isolada, tinha que estar junto. Então, imediatamente, né, nós mudamos a direção, a estratégia, trouxemos a tecnologia para dentro do marketing, por quê? Porque o marketing hoje, como você mesmo disse, ele assumiu um papel principal, né? Porque não tem como um conviver sem o outro. Então, hoje, toda a parte da tecnologia está dentro do marketing, a IA nem se fala, está lá dentro, para que todas as campanhas que são desenvolvidas, todo um trabalho novo de estratégia, seja ela para. Eu vou te dar assim, a gente tem, né? Não sei nem se eu estou me antecipando aqui ao que você possa vir O programa é teu. possa vir a perguntar, mas desde esse ano a gente começou a fazer uso, né, do agente de IA, né? O agente de IA, seja para ele ter o atendimento do aluno, né? O aluno que está ali procurando uma escola, né? Então, ele por algum motivo ou por alguma ação ele foi impactada e automaticamente ele quer saber detalhes, horário, valores, onde tem uma unidade, etc, etc. O agente de IA está ali para poder atendê-lo e numa figura bem humanizada mesmo, da qual você tem dificuldade, inclusive, de saber se você está sendo está conversando com um agente ou com um humano. Com o humano. E o mesmo a gente também faz para a parte de atendimento para novos franqueados. Também temos um agente de IA diferenciado, e isso para todas as marcas. Legal. E já que a tecnologia está inserida do teu marketing, e você como gestor, né, empreendedor, empresário, líder, como é que você está vendo a capacitação desses profissionais? Eles estão buscando o ensino? Você está tendo um turnover alto? Você tem investido para que eles se capacitem? Como é que o IES está se adaptando e o grupo BDC também a isso? A gente tem, o tempo todo, eles estão principalmente num cargo de liderança, né, nós temos uma capacitação bem constante, principalmente para as novas tendências e para que eles possam estar cada vez mais informados, antenados do que está acontecendo, daquilo que ele pode estar utilizando para melhorar ainda mais aquilo que ele hoje está liderando. Já o time, né, a base desse time, na sua grande maioria, como nós já comentamos aqui, é da geração Z, né, é um público mais jovem, é um público realmente de uma capacidade de transformar coisas e trazer ideias sensacionais, e que eu falo assim, quando eu vejo lá, né, na empresa, eu vejo aquela pessoal todo junto batendo papo, eu falei assim, eu não posso nem passar ali perto, porque senão qualquer coisa que eu comente, eu provavelmente eu vou falar alguma coisa que não deve, então deixa eu sair dali,
entendeu? Mas é porque a gente já está aí já mais para baby boomer do que X, né? Exatamente. Mas essa troca é boa, Né? né, da gente ter essa mistura, né, das gerações, acho que uma pode complementar a outra, É, né. a gente tem uma Agora é a interessante. gente tem uma visão diferente da deles, então acho que sim, Júlio. Acho que essa mistura, eu acho que esse compartilhamento, essa troca de ideias, eu digo assim: eu quero chegar em tal lugar. Talvez eu não saiba como chegar, mas eles me dão, entendeu? Uma condição de chegar mais rápido do que eu pensei. E o acho que a maior característica tua nisso, é você ter a humildade em aceitar essas inovações, esses comentários, essas mudanças, né. Porque tem muito líder, das nossas gerações, que está fechando aí os ouvidos e quer atuar como atuava na década de 90. Só que a década de 90 já acabou tem 26 anos, né. Então, é claro que a cultura, os valores devem permanecer, mas a gente precisa se adaptar. Não, sem dúvida. Eu acho que nem 8 nem 80, né? Mas você precisa realmente estar aberto, né, a essas inovações, essas mudanças, porque realmente o mundo mudou, né? Então não tem como mais a gente se comunicar como nós comunicávamos na década de 90 ou até mesmo na década de 80, né? Então, assim, a gente precisa de fato receber essas ideias, receber essas sugestões, analisar, e aí eu digo que assim, o meu análise, ele normalmente ele é mais num ponto de que eu sempre faço ali o papel do advogado do diabo, né? Será que isso vai dar ruim aqui? Eu sempre faço análise, porque o bom, eu não tenho dúvida de que aquela ideia vem para somar. Então, o meu análise sempre ele é uma análise mais conservador no que diz respeito à proteção, né, de alguma coisa, de algo mais, mais dessa maneira, mais protetora do que qualquer outra coisa, mais aceito de boa. Eu diria para você que talvez das 10, 9 eu aprove. Interessante. O Clodoaldo, eu lembro que já tem uns anos, cara, em 2019, antes da pandemia, eu li um artigo que era até a capa da, eh, Harvard Business Review, né. E nessa revista, a matéria falava o seguinte: 63% da demissão dos CEOs no mundo se dá pelo motivo deles não se adaptarem à tecnologia, tá. Qual é o maior erro hoje dessa liderança, Clodoaldo? Eu acho que o maior erro hoje é fechar os olhos para o que está acontecendo, Júlio. Eu ainda vejo, algumas vezes, de uma maneira talvez não seja essa a palavra, mas acho que é assim, um pouco mais arrogante. E aí essa arrogância para mim ela não funciona, tirania para mim não vai funcionar. Não, eu vou impor, entendeu? Não tem como. Eu acho que é sentar com o teu time e tem que entender e, obviamente, ouvir por A mais B porque dessas sugestões estão trazendo. Então, eu acho que hoje eu vejo, e algumas vezes, infelizmente, o insucesso se dá por parte de algumas dessas poucas empresas que realmente ser um pouquinho mais é, é, não humilde, vamos botar assim. Deixar o ego de lado, né? Exatamente, Júlio, eu acho que essa é a palavra. É esse negócio de que é eu que fiz. Não, não é eu, cara, é nós. Não tem eu, é nós. Tá? Sai da primeira pessoa do singular e vai para a primeira pessoa do plural. Nós vamos fazer, nós vamos errar, nós vamos acertar, nós vamos. Tem que ser assim. Então, tira o ego e deixa o time tocar. E supervisiona, né, fica ali, entendendo onde está o momento de crise para você atuar, né, mas segurar muito a rédea, né, vamos dizer assim,
né, fica Se difícil. você for centralizador demais, Júlio, não vai acontecer, entendeu? Você tem que dar aquilo que eu falo assim. Eu lá na empresa eu sempre falo isso. Todo mundo aqui tem uma liberdade vigiada. Liberdade vai tocar, eu vou estar vigiando, como você falou, vou estar supervisionando. Entendeu? Qualquer coisa que eu sentir que, de repente, houve qualquer tipo de desequilíbrio, né? A gente chama, fala que chega aqui, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo, né? E aí a gente retoma novamente o caminho que foi, né, pensado para que a gente possa chegar ao local que foi desejado, que foi pensado. Clodoaldo, nesse cenário todo, né, você, ao longo dessa trajetória toda, você toma centenas ou dezenas de decisões todos os dias. Teve alguma decisão impactante, importante que você tomou diante desse cenário de pessoas, tecnologia nesses últimos meses? Eu acho que foi para mim a decisão importante foi quando nós criamos o nosso comunicador digital, né? A gente sempre teve, né, na figura de um comunicador na pessoa humana e passamos ele para digital. E então a gente criou para que ele pudesse efetivamente fazer toda a nossa comunicação, seja ela para o nosso aluno direto, que foi muito bem recebida, seja ela para o público que ainda não é o nosso aluno. Então nós criamos uma figura lá, que é o nosso Gui, né? Que é realmente um bonequinho personificado, um humano, né? Só que é um IA, né? E que aquilo ali eu diria para você que ele abriu, Júlio, as portas para o nosso avanço tecnológico. Ali foi o início do caminho, porque depois dele, nós já fizemos muitas coisas e eu não tenho dúvida que ainda faremos muito mais. Legal. E agora explorando o guia, né, eh, isso leva tempo, Clodoaldo, para você implementar, né, porque a inteligência artificial ela é um mecanismo que ela consegue te dar respostas e dados a partir de informações que ela vai recebendo. Como é que é implementar um projeto desse tão importante que, como você falou, cara, abriu um caminho para outras inserções tecnológicas no teu negócio? Júlio, a gente, assim, quando nós começamos com o Gui, era como se nós tivéssemos mudado de fase dentro da empresa. Nós estávamos, nós estávamos numa era, e aí, trazendo um pouquinho para trás, quando você perguntou a cobrança dos franqueados, era uma cobrança constante, porque os nossos franqueados acabavam ver outros players utilizando, né, a tecnologia cada vez mais presente nas suas comunicações, né, nas suas divulgações, naturalmente eles também desejavam, né? Então não é diferente. Então, assim, e quando o Gui veio, né, e uma história assim bacana, porque as pessoas ainda perguntaram assim, por que Gui, né? Você sabe, Júlio, por que Gui? Não. Não sabe? Gui de Gui Guilherme? de Guilherme. Gui de E Guilherme. por que Guilherme? Porque Guilherme? Isso aqui não Cara, estava no nosso roteiro, não tem empreendedorismo não, mas isso aqui sabe o que que foi? Foi um presente que o meu time me deu, porque quando nós estávamos criando, melhor, quando eles estavam criando, né, o Gui, e aí o Gui nasceu, mas não tinha um nome, tínhamos que batizar o Gui, né? E aí um belo dia, lembro como se fosse hoje, nós sentados na mesa de reunião e o time todinho começou ali, falou assim, olha, a gente precisa de um nome, vamos abrir para a rede, vamos abrir para os franqueados, o que que faz, não sei o quê, e aí o pessoal falou assim, a gente não queria abrir não, a gente queria já trazer um nome aqui. E o nome vai ser Guilherme, para a gente chamar ele de Gui, porque ele é o seu filho virtual, porque cara, eu sempre quis ter um menino. Eu tenho 2 meninas lindas, você conhece, 2 princesas, mas eu também maravilhosos. quis sempre ter um menino. E se eu tivesse um menino, ele seria Guilherme, eu chamaria de Gui. Então aí Cara, só uma historinha aí, só uma sensa curiosidade. cara, você nunca tinha me falado isso, achei sensacional, não só pelo contexto,
mas o quanto que a tecnologia, cara, faz parte hoje da nossa vida pessoal. Realizou um sonho meu. Hoje a gente realizou um sonho teu, cara. E olha, o Gui, né, ele abriu caminhos na tua vida empresarial, cara, vindo da tecnologia. Cara, não existe tecnologia sem pessoas, cara. Quem tiver pensando somente tecnologia, 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 eh, não vai viver o que esse mundo tem de mais prazeroso, que é essa relação, né, Clodoaldo? Sem dúvida, Júlio. Eu sempre falo que a tecnologia, entendeu? Ela, ela não é fim, ela é meio, né? Então você precisa estar sempre, você precisa ter que saber, você tem que ter a tecnologia, mas você precisa de ter pessoa. E a pessoa tem que saber pedir a tecnologia e pedir correto para a tecnologia te entregar. Senão ela não vai te entregar com qualidade. A gente está falando desde o início aqui, Júlio, sobre inteligência artificial, sobre capacitação da gente que nós fazemos. Só para você ter uma ideia, nós vamos ter agora a nossa convenção da IES, ela vai ocorrer no segundo semestre, e ela vai ser só sobre IA, Caramba. tá? IA. Então, o tema da nossa convenção é IA, inteligência artificial. Então, nós vamos passar 4 dias imersos num resort só falando sobre IA, seja com o franqueado, seja com o time dos franqueados, para que exatamente nós temos franqueados jovens, temos franqueados mais experientes, né, se assim a gente pode chamar, como eu, né, experiente, e nós vamos estar ali levando o conhecimento de como a IA hoje pode ajudá-los em todas as formas, né? A gente costuma dizer, né, até hoje, você pergunta que assim, qual a matéria, qual a disciplina que você tem na escola que você acha mais difícil? Aí todo mundo, matemática. Matemática. Normalmente a matemática sempre está ali entre as primeiras. Verdade. E aí você vira às vezes para um franqueado, aí você, só um exemplo do que vai acontecer, isso eu já disse para o meu franqueado, então posso contar aqui que eu não tenho problema nenhum, ele vai aprender a fazer um relatório financeiro, ele vai fazer um balanço financeiro de um mês que ele teve em segundos. Vai ser questão muito rápida. Ele vai aprender a fazer isso num dashboard, né? Em que ele vai acompanhar, ele vai ter, eu vou fazer com que ele goste. E aí entra a IA. A IA vai fazer ele gostar de números. Por quê? Você vai poder acompanhar o desempenho da sua escola em todos os caminhos. Você vai poder, como é que eu fui nesse mês aqui? Como é que eu tive aquilo ali? Como é que foi o meu consumo disso? E aí eu estou falando de financeiro, como eu posso também falar, né, também de resultados dos meus alunos. Então, assim, a IA vai trazer para ele uma forma dele ter relatórios gerenciais que vai proporcionar a eles a tomar a decisão mais rápida e mais assertiva. O Clodoaldo, você sabe também, estou há um pouco tempo já no franchise, né? E eu Mais acho, tempo que eu, né, o Júlio? que eu a não, não, nem tanto. Vamos falar para os Mas nossos ouvintes que você está mais tempo que a gente. não, mas cara, o que eu acho mais fascinante do franchising é quando você encontra um franqueador que ele busca incansavelmente ferramentas para o teu franqueado prosperar. E você, cara, hoje está nos mostrando isso. Você já falou de aula show, já falou do guia, convenção. Tudo isso são ferramentas que o teu grupo usa para capacitar o franqueado, como também para, às vezes, quebrar os paradigmas. Porque o franchising, ele é constituído por uma marca forte que pertence à franqueadora, unidades que pertencem a franqueados e fornecedores. Esse ecossistema ele precisa ser alimentado constantemente. E a parte mais forte do franchising é a franqueadora,
que quando não tem um viés de poder, de não usar o poder sobre tudo, ela usa o conhecimento para dividir entre essas personas, esse sistema ele fica forte, cara. Isso é o mais fascinante, por quê? Porque a franqueadora, por ter o poder, ela poderia abrir mão disso, mas ela não abre. Ela busca capacitar os franqueados para prosperar. Por isso que eu acredito nesse franchising que é verdadeiro, é íntegro. Ele precisa ser assim. E hoje você está nos mostrando a tua busca. Uma empresa de décadas se adaptando, porque se adaptar não é fácil para ninguém. Todo mundo passa sufoco para se adaptar, seja a adaptação que for, tecnológica, de pessoas, estrutural, seja o que for, mas continua buscando essa solução para o franqueado. Então, cara, assim, eu fico fascinado quando eu vejo histórias como essas. Apesar da gente se conhecer há muitos anos, hoje você está aqui dando um depoimento para quem está buscando negócios, para quem está buscando empreender, ouvir essa aula aqui para poder entender onde que franqueadoras que prosperam acertam. Então, assim, eu fico muito feliz, cara, em estar ouvindo isso. Júlio, isso tá na minha essência, né? Eu tenho isso como um grande objetivo, é estar capacitando. Eu falei aqui só de algumas coisas, a gente tem outras coisas que acontecem semanais, quinzenais e mensais, tá? A gente está o tempo todo levando conhecimento, seja de algo novo, mas principalmente capacitação, porque eu acredito que quanto mais o teu time, seja ele franqueado, seja time do franqueado, né? Porque eu capacito o franqueado e o time do franqueado também, junto ou isoladamente, né? Por quê? Porque eu entendo que hoje as pessoas, elas quando entram dentro de uma franquia, elas não estão procurando preço, Júlio. Preço não é fator decisivo de compra. Ela quer uma experiência. Ela quer entrar dentro de uma escola e ela quer perceber valor. Até porque você vê do meu produto que eu vendo, como é que eu vou falar que, olha, você vai aprender inglês? Eu não tenho como fazer isso, tornar isso tácito. Então, eu tenho que fazer de alguma forma com que esse meu produto se torne tácito. E aí, como é que é isso? É no nosso propósito. O propósito da IES é transformar vidas através da educação. Então, isso está muito claro, isso está cultural dentro da nossa empresa. Muito bom, cara. Parabéns. E é bom sempre ouvir esses relatos aí, porque inspira a todos, né? Eh, Agora me fala o seguinte, cara. Na tua visão, o que hoje não dá mais certo e que você fazia há 5 anos? Não nem vou botar 20, 10, vou botar há 5 anos. O que não dá mais certo hoje? Cara, 5 anos, o que que eu fazia? Agora você fez eu. Porque assim, eu não lembro ontem o que que eu comi ontem, não, mas tudo bem, vou puxar aqui. Ainda teve uma pandemia aí, Ainda né, teve uma nesses 5 pandemia. anos. Mas eu acho que era exatamente, Júlio, achar, achar que, por exemplo, o franqueado, né, ele tinha que ter um pensamento lógico, o óbvio, e o óbvio não existe, né? O franqueado, por mais que ele seja, e é uma pessoa, né, qualificada, né, ele é um empresário, mas ele precisa o tempo todo, né, realmente ser assistido. Ele precisa ter uma assistência, a gente precisa cada vez mais ter o time da franqueadora próximo do franqueado. Então, talvez eu possa ter, em algum momento, não ter tanta consciência disso como eu tenho hoje. Então, hoje, a gente tem esse trabalho, mas é muito agressivo nessa questão do conhecimento. Porque, assim,
eu faço questão de cada vez mais estar trazendo formas de fazer com que esse meu franqueado possa, de fato, entender o que eu acabei de falar aqui, que o meu aluno, que o pai do meu aluno entra dentro de uma escola e ele não está buscando preço, ainda que nós saibamos que ele está indo lá perguntar quanto que está o curso. Mas quando ele souber o que o curso, o que o idioma vai proporcionar para ele, seja no mundo, tá, profissional ou seja cultural, o dia a dia dele, como aquilo vai transformar a vida dele, ele quer. Não importa. Ele vai pagar. Então, o meu franqueado tem que pensar nisso. Então, lá atrás, o meu franqueado, ou alguns desses meus franqueados, sem aqui generalizar, talvez pensasse isso. Achasse que preço era tudo. Ah, não, eu vou chegar aqui, se o meu concorrente está com um preço tal, eu vou botar ali R$ 1 mais barato, R$ 2 mais barato, que vai fazer com que ele vai me escolher. Não. Não é isso, Júlio. Perfeito. Então, isso é um trabalho que hoje eu faço diferente. Diferente. E quem não se adaptar a isso, Clodoaldo, o que que vai acontecer, cara? Pessoal que não tá olhando tecnologia, não tá cuidando de pessoa, o que que vai acontecer com essas empresas, cara? Júlio, nós empresários, né, nós empreendedores, a gente está no dia a dia dentro do franchise, que militamos por um franchise íntegro, ético, com responsabilidade, nós estamos escutando a todo momento assim: ah, tá difícil, né? Ah, a mão de obra tá difícil contratar. Se tá difícil contratar hoje, você imagine daqui a um pouco mais à frente. Então, se eu não souber cuidar de pessoas, eu vou ter que ficar toda hora contratando pessoas. E aí esse meu turnover não vai estancar nunca. E eu pelo menos penso assim, é muito mais fácil eu ter um time comigo há mais tempo, porque ele vai entender a cultura, vai ser mais fácil nós trabalharmos esse time, porque já conhece você, do que você toda hora, você tem que despesa para contratar, você tem que parar para treinar, você tem que capacitar essa pessoa. Então, eu vejo que cada vez mais a gente tem que trabalhar nisso. E assim, você tem que estar dentro da tua empresa olhando, porque às vezes você tem pessoas muito qualificadas que acabaram de chegar na empresa, mas que às vezes você deixa elas esquecidas ali no cantinho. E não, dê voz a essas pessoas, promovam, entendeu? A sugestões, as ideias, porque às vezes chega ideias, Júlio, da onde a gente menos imagina, e ideias maravilhosas, maravilhosas. É, esses dias mesmo chegou para mim o meu diretor comercial, o meu gerente comercial chegou para mim e falou: cara, o nosso consultor de campo, ele pegou aqui assim, fez o uso do IA, tá? Com uma IA, Olha que legal. com uma IA, ele mesmo desenvolveu para poder exatamente ele acompanhar as escolas que que é da responsabilidade dele, que pertence à carteira dele, e essa IA vai avisando a ele, dando todas as informações em real time, para que ele possa imediatamente fazer várias coisas com aquelas escolas. Ou seja, e aquilo ali foi difundido para todos. Não só para a franqueadora, mas a gente também começou a utilizar, e aí a gente fez as adaptações para as próprias unidades. Então, assim, Bacana. a gente precisa cuidar das pessoas, porque uma empresa, o maior ativo, Júlio, de uma empresa são pessoas. São. E quando você tem a cultura da escutatória, né, o pessoal fala muito da oratória, mas a escutatória e da experimentação, aí você empodera essa galera, né, cara, porque ela também quer participar. Se nós líderes, nos colocássemos mais no lugar dessas pessoas, em que elas querem mostrar serviço, e como você falou, né, algumas pessoas querem, outras não, a gente não vai generalizar, mas
A natureza da promoção ela vem disso, pessoas que querem mostrar trabalho, serem reconhecidas, ganharem mais e também prosperar. Então, a partir do momento que o líder dá essa voz, essas, eh opiniões, essas contribuições, elas vêm à tona, né. Cara, eu vou te falar uma coisa, hoje você não deu uma entrevista, você deu uma aula, e a gente está chegando aqui no final do nosso papo, e sem dúvida alguma a gente vai ter que ter, sabe aquelas séries? Segunda temporada, a gente vai ter que, ter uma segunda temporada aí, produção. Falar lá com o pessoal da rádio, pra gente ter uma segunda temporada com o Clodoaldo. Mas eu queria encerrar, cara, da seguinte forma: a gente falou hoje muito de pessoas e tecnologia, né. Então, olhando aqui para essa câmera, eu queria que você falasse para 2 personas. Uma vai ser o humano, tá, e a outra vai ser a tecnologia. O que que o Clodoaldo falaria para essas 2 personas, tanto positivo como algo que essa persona pudesse melhorar, né, vamos dizer assim, uma crítica construtiva. Olha, eu diria para a pessoa, o humano, para que ele, seja cada vez mais humano, que ele cada vez mais acredite nele, confie nele e busque a sempre fazer o melhor, nunca abrindo mão da humildade e do companheirismo no seu ambiente de trabalho, o que é extremamente importante para mim. Esse seria o meu grande recado para o humano. E para o IA, né, para a persona, né, o IA, aí você me pediu o positivo ou o negativo, agora desculpa que eu confesso que eu esqueci aqui um pouquinho, me confundi. Não, fala o positivo agora para o humano. Você já falou a construtiva. Qual é o positivo do humano? Qual é o agradecimento que você faria a ele? Obrigado por você acreditar não em mim, mas no propósito da nossa empresa, porque sem você, a nossa empresa não conseguiria realizar o nosso propósito, que é transformar a vida dos nossos alunos através da educação. Putz, muito bom, cara. E a tecnologia na tua frente aí? O que que você agradeceria a ela? Só posso dizer obrigado por você, tecnologia, ter feito nós avançarmos uns 20 anos no tempo. Com certeza, você só veio para poder fazer com que a nossa história possa ainda se tornar mais longeva durante muito mais décadas. Obrigado. E a crítica construtiva Do líder, do líder, Clodoaldo para essa tecnologia? eu acho que a principal dela é você, assim, estar aberto, buscar exatamente fazer com que nós possamos, de uma certa forma, sempre que venha sempre novas condições da gente, novas tecnologias, novas ferramentas, para que nós possamos fazer com que isso possa cada vez mais ser utilizada, não só pelo time, mas principalmente por todos, né? Por toda a rede, por toda a empresa, por toda a holding. A tecnologia, para mim, hoje é tudo. Cara, você vê, né, assim como um pássaro que precisa das 2 asas para voar, hoje somos nós, empresários e as empresas. A gente precisa tanto das pessoas como da tecnologia para que a gente possa manter os nossos negócios saudáveis, prósperos e atrativos, né. Cara, ó, eu quero te agradecer muito pela tua participação hoje. Assim, um conteúdo de alto nível, algo que você entregou aqui para os nossos ouvintes da rádio Nova Paradiso 89,5 FM. Incrível.
obrigado pelo teu tempo, parabéns pela pessoa e empresário que você é, e sem dúvida a gente vai ter um repeteco desse dessa sua participação aqui no Marketing Motion. Imagina, Júlio, para mim o prazer foi meu, eu que agradeço, tá? Poder estar aqui presente, poder estar batendo esse papo aqui com você, contando um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que eu fiz, daquilo que eu acredito, e espero realmente ter, de alguma forma, ter contribuído para que pessoas possam refletir, seja para a capacitação dos times, seja para desmistificar, né, que a tecnologia ela vem para atrapalhar, né? Muito pelo contrário, ela vem para somar. Então eu espero que isso faz com que as pessoas possam pensar uma, duas, ou faça que nem eu. Às vezes eu penso 10 vezes, né, se necessário for, antes de dar uma negativa, né, para algo que pode mudar a sua vida. Que foi isso que a tecnologia fez, mudou as nossas vidas. Clodoaldo, obrigado. Até a Até a próxima. próxima, querido. Esse foi mais um Marketing Motion na Rádio Nova Paradiso 89,5 FM. O mundo dos negócios tem muito mais história. E a gente vai estar aqui para contar. Nos vemos por aí.